E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Você sabia que ansiedade tem tratamento e definitivo? Tem sim, eu vou te mostrar que tratamento é esse durante esse vídeo. Mas antes, você precisa fazer uma ação importantíssima, que é clicar aqui no se inscrever no canal e também compartilhar isso com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque isso faz total diferença nesse engajamento aqui, nessa comunidade, não é isso? Então, beleza. Tratamento definitivo para a ansiedade. Só alguns dados importantes aqui que você precisa saber sobre a ansiedade. A ansiedade já atinge praticamente 20 milhões de brasileiros pós-pandemia. Quer dizer, a gente ainda está no meio da pandemia, né? Então, bem, durante a pandemia isso pode ter dobrado. 40 milhões de pessoas, quase isso, sofrendo de ansiedade. E dentro desse processo ansioso tem muitas outras coisas aí. Existem, é como se a ansiedade fosse um guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva você tem vários critérios aí, ou transtornos ansiosos, que estão atrelados a esse grande transtorno que é a ansiedade. O primeiro deles é o transtorno de ansiedade generalizado. Esse aí, não que seja primeiro em ocorrência, mas ele vai te dar uma grande quantidade de sintomas diferentes e é o que vai caracterizar esse transtorno de ansiedade generalizado. Você vai ter taquicardia, você vai ter sudorese, você pode ter dores pelo corpo, visão turva, sabe? Aquele negócio meio embaçado. Você pode ter tremedeira, você pode ter tontura, zumbido, e tantos outros, ser prurido, sabe? Problemas na pele, enfim, vai variar muito de pessoa para pessoa, mas esse transtorno atinge muitas pessoas e os sintomas impedem você de ter uma vida legal, uma vida tranquila. É um dos transtornos. Outro muito comum que quem sofre de ansiedade pode ter é o transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Esse aí, ele não é igual ao transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, ele tem uma relação muito direta com crises pontuais muito fortes e o que acontece é que a pessoa fica paralisada, com medo de morrer. E depois de ter a síndrome do pânico, é muito comum a pessoa desenvolver outro tipo de transtorno relacionado à síndrome do pânico, que se chama agorafobia, que é o medo de ter outra crise, ou medo do medo. É muito comum em transtorno do pânico. Além disso, você pode ter outros sintomas, também chamados aí de fobias gerais. Fobia geral é medo de insetos, barata tradicional, né? Tem mulher que tem medo de barata. Eu vou confessar a vocês que eu tenho muito, quer dizer, eu tinha mais medo. Hoje eu tenho menos medo de lagartixa. Só que não é aquela lagartixa pequenininha. Edição, procura aqueles calangos gigantes. Bota um calango na tela. Eu tenho muito medo desse calango aí. Calango, eu falo calango porque eu sou nordestino. Então eu não sei como é que vocês chamam aí esse bicho. Mas bem, é lagartixa, é calango, eu não vou lembrar. Mas enfim, é esse bicho aí. Eu não gostava muito dele não. Eu tinha muito pânico disso aí. Também eu tinha pânico de cobra. Muitas pessoas têm pânico de cobra. De verdade, assim, fobia, eu não conseguia nem olhar. Hoje está mais tranquilo. Também não quero ficar muito perto não. Mas... Bota uma cobra aí, Edson. Essa aí. Não gosto muito. Mas aí tem aranha, você tem medo de altura, você tem medo de, você pode ter medo. Essas pequenas fobias, a gente chama fobia, mas eles também estão relacionados com a ansiedade. Com sintomas mais profundos também, tu vai ter aí a despersonalização e a desrealização. A parada de despersonalização e desrealização é muito doido, porque é como se a pessoa não tivesse reconhecendo o corpo. Ela olha a mão e a mão aumenta e ela não consegue, perceber porque a mão tá normal, mas ela tem uma falsa percepção daquilo que ela tá conseguindo observar. A gente chama isso de despersonalização. Uma pessoa até me mandou uma mensagem recentemente
dizendo que ela estava se sentindo pisando mais leve, como se estivesse andando, pisando num colchão, mas ela estava normal. E também tem a desrealização, que é como se você não estivesse no ambiente, é como se você estivesse sonhando. E isso é explicado em alguns artigos que mostram o seguinte: uma sobrecarga do sistema de captação de informações, visão, olfato, paladar, audição, tudo que você capta é informação. Como o medo está muito presente no processo ansioso, isso hiperativa todos esses sentidos e você está com medo de algo ruim que vai acontecer, o cérebro extremamente acelerado por causa desse medo constante e você tendo que viver a sua vida teoricamente normal e você não consegue porque é muita informação entrando, é muito sentido de alerta externo e dá uma confusão no cérebro totalmente e você tem esses critérios, né, de despersonalização. Então, esses são alguns dos tipos de transtorno que a gente tem debaixo desse guarda-chuva da ansiedade. Lembrando que essa é o transtorno, é a ansiedade patológica. E a gente tem a ansiedade que não é patológica, é a ansiedade adaptativa, ela é normal, você vai ter ela o resto da sua vida para lhe manter vivo quando você precisar que ela aconteça, quando existir um medo real. Aí você tem que ter essa aí. Aí pronto, tá tudo certo. E existe um tratamento definitivo? Existe sim. Que tratamento é esse? É um tratamento que mude os teus padrões comportamentais, teus padrões de pensamento, para que você não alimente o ciclo de ansiedade. Eu falo muito do ciclo de ansiedade e vou continuar falando para que vocês introspectem e entendam cada vez mais. O ciclo ansioso vem de pensamentos no futuro ou no passado, geralmente negativos. Também fatores estressores ajudam muito. Esses danados aí são alimentados por histórias que a gente acaba contando mentalmente, ou que a gente viveu ou que a gente imagina. Isso gera medo gera todos os sintomas a partir do aumento de cortisol, adrenalina. E a gente precisa cortar esse padrão de pensamento e de comportamento para que a gente se transforme. Esse é o grande processo de tratar a ansiedade. Esse é o ponto de quebra, esse ciclo se transformando. Poxa, Vasco, eu entendi, mas como é que eu quebro isso? Eu quero que você me diga como é que eu quebro isso. Eu vou te dizer como é que tu quebra isso. A partir de 5 pilares, você consegue entender como é que esse ciclo está se formando para que você atue em cima deles. Já te digo os 5 pilares. O primeiro pilar é do gatilho, mapeamento de gatilhos. O que é isso? É eu entender que pensamentos são esses que estão povoando a minha mente. Primeira coisa, entendi quais são os gatilhos. Tá, mapeei, maravilha. Segundo ponto, eu preciso entender que as minhas rotinas e hábitos estão alimentando a ansiedade. O que é que eu estou lendo, o que é que eu estou assistindo, com quem eu estou conversando. Quais são as ações diárias que eu faço, inclusive mentais mesmo, quais são os pensamentos diários que eu tenho logo assim que eu acordo. É muito importante você mapear isso, tá? E mudar essas rotinas e hábitos. Depois a gente vai para o terceiro pilar para a transformação e para você tratar a ansiedade definitivamente. O terceiro é você transformar a tua atenção em uma atenção no presente e não no futuro ou no passado. Quanto mais a tua mente te jogar para o futuro, na imaginação, ou para as lembranças doídas do passado, mais você vai se sentir mal. Então, por favor, pare de fazer isso. Presença, atenção, meditação, fica aqui, viajou, volta. Quarto pilar para que você transforme a sua vida definitivamente e se liberte da ansiedade é você não viver atrelado ao passado. Ah, Vasco, você já disse isso. Mas eu quero que você resolva as suas dores do passado. Essa é a grande questão. É você entender que o teu passado não tem mais nenhum tipo de importância real no presente. O que você tinha para aprender, você aprendeu. O que você não tinha para aprender, deixa para lá, porque não importa mais. Você precisa entender isso. Então você precisa deixar de visitar, de aumentar essa dor. Você precisa fazer isso. Quando você perceber que está lá naquele passadinho dolorido, o que é que você faz? Você volta. Vem pro presente. Vai te ajudar. E o último é trabalhar a mente positiva. Ah, mas como é que eu trabalho a mente positiva? Tendo experiências positivas. As experiências positivas vão te dar base para os pensamentos positivos. Pensamento positivo vazio com uma base negativa não serve para nada. Que experiências? Escolha experiências positivas. Escolha falar com quem você ama, abraçar quem você ama com presença, isso é uma experiência positiva. Falar com um amigo que faz tempo que você não fala, isso é uma experiência positiva. Treine as experiências positivas para que depois você desenvolva pensamentos positivos. É bem diferente do que você ficar pensando: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não vai, velho. Não é assim. Beleza? Esses são os 5 pilares.
para que você realmente trate definitivamente a sua ansiedade. Se você quiser conhecer mais como pode colocar isso em prática, eu sempre te convido, sempre deixo um link aqui para você conhecer os nossos tratamentos, as nossas terapias. E é isso, já sabe, se inscreve no canal, compartilha e vem comigo nessa jornada de transformação. Te vejo em algum momento aqui no YouTube, Instagram, enfim. Vem comigo. Tchau, tchau.